compartilhamos pela situação atual do nosso país, né? Ontem, entre 1.800 e 1.900 mortos pela Covid, pela pandemia, então nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né? Espero que todos, todas se encontrem da melhor maneira possível, que vocês estejam conseguindo se cuidar e cuidar das pessoas ao redor de vocês, né? Enfim, como vocês sabem, mesmo em pandemia, a universidade, ela, em sistema remoto, obviamente, né, continua a pleno vapor, né, as aulas, as pesquisas, os debates, né? E o nosso grupo de pesquisa, o Processo Participativos em Gestão Pública, está desenvolvendo esse evento, né, que é um ciclo de debates sobre democracia, que já ocorre há uns 10 anos, né? E esse ano o ciclo, ou a abertura do ciclo, vai estar dividido em duas grandes temáticas, né? Hoje a temática é participação política, né? Mas outras sessões vão falar também de teóricos da área de ciência política, né? Na nossa atividade passada nós falamos dos conselhos, hoje o tema é orçamento participativo, né? Um tema ao qual eu tenho grande vínculo, e é um tema muito importante, né, para todos nós que acreditamos na possibilidade de organizar políticas públicas com maior envolvimento e representatividade da sociedade. Não? Antes de passar a palavra imediatamente para o Carlos, né, para iniciar o nosso evento, eu vou me dirigir especialmente aos alunos da disciplina de participação política que estão assistindo essa atividade, né, e dizer que inicialmente a presença vai ser computada no chat, né? Então, se vocês puderem colocar o nome de vocês no chat, eu agradeço. E também quem não for aluno do curso de participação política, mas quiser um comprovante dessa atividade, eu peço para que faça o mesmo, né? Nossa ideia é que o ciclo seja computado enquanto uma atividade de extensão com certificados oficiais da URGS. Então, uma boa discussão para todos nós. Devolvo a palavra para o Carlos, que vai coordenar nossos trabalhos. Vai lá, Carlos, muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todas e todos que nos acompanham hoje em mais um ciclo de debate. Antes de também passar a palavra para o Célio, e desde já agradeço, Célio, a tua participação aqui, por ter aceitado esse convite de nos brindar com essa fala, com essa palestra de hoje. Eu queria fazer alguns pequenos comentários que, bom, alguns já devem ter observado que a gente criou um canal no YouTube e é importante que todas e todos se inscrevam nesse canal. Ele está com o link que está nos comentários aí, ou também foi mandado pelo e-mail para a lista dos estudantes. Então, é importante que vocês se inscrevam, né, para a gente conseguir ir ampliando os recursos também para a utilização desse nosso canal, ok? No mais, também, a gente deixa aberto nos comentários para que vocês possam fazer perguntas ao longo da fala do Célio, e a gente vai organizando aqui, fazendo a leitura depois da fala dele para seguir com o nosso debate. Bom, o Célio Piovesan, ele é assessor de gestão do gabinete da Prefeitura de Nova Santa Rita, né, e tem uma vasta experiência com as questões relativas ao orçamento participativo e questões de participação de maneira geral. Então, Célio, novamente agradecendo aí a tua participação, a gente deixa agora aberto para o momento da sua fala e pode ficar bem à vontade, e ao final, depois, a gente vai fazer algumas perguntas e seguir no nosso debate. Então, boa tarde, professor Carlos, a Bruna e o professor Alfredo, né, que já é meu amigo de longa data. A gente já tem trocado algumas conversas, temos feito alguns encontros, algumas atividades. Também quero saudar a todos os alunos, né, que nos assistem e que participam desta aula. O importante na construção
né, da formação, na construção do saber, né, e de profissionais que vão lidar com a nossa sociedade, que vão lidar com as pessoas, que vão lidar com a administração, seja pública, seja privada, que vão lidar com os problemas das pessoas. Então, uma grande satisfação também de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na vida, né, e na caminhada. Eu não estou enxergando aqui as imagens, mas acredito que esteja tudo certo. Está sim. Então, ok, muito bem. Então, a minha apresentação, minha fala, uma fala mais informal, não trouxe aqui nem um documento teórico, nem um grande pensador para isso, mas vou relatar um pouco a minha experiência, né, por onde a gente tem caminhado, e o que a gente fez, e o que a gente viu também em relação a esse tema da participação. Então, eu também sou graduado em filosofia, né, fui frei capuchinho por um período, em função disso eu virei filósofo, dei um pouco de aula, e depois comecei a trabalhar em algumas experiências de administração pública, na iniciativa privada também. Tive uma experiência longa nas áreas das redes de cooperação, que foi um programa criado lá em 98, 99, no governo do Estado, que trabalhava esse tema da participação entre empresas, que possibilitava que as empresas criassem centrais de compras, né? Então, foi uma experiência no setor privado que dialogou fortemente com o tema da participação. Depois, eu trabalhei um período aí, inclusive na Prefeitura de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, e trabalhei uma experiência bastante forte, foi em Canoas, né, aqui no município de Canoas, durante os 8 anos do governo Jairo Jorge, que eu tive a oportunidade de ser o diretor do orçamento participativo. Depois nós construímos ali um sistema de participação, e com isso eu acabei virando secretário ali da participação, secretário, né, do sistema de participação. Então foi um processo de construção, com algumas experiências que a gente tinha vivido também no Estado, né, da experiência do orçamento participativo do Estado, da consulta popular. Uma outra parte da minha vida, eu sempre fui militante do movimento comunitário, sempre fui ligado às organizações populares, principalmente aqui de Canoas, que eu já moro aqui há 32 anos, e aqui a gente sempre teve uma intervenção, uma participação, uma relação forte, né, com as organizações populares, com as associações, com todos esses segmentos aí. Tem organizações aqui que têm 40 anos de caminhada, que a gente tem, de certa maneira, participado, acompanhado, ajudado em algum momento, aprendido, né? Então, um pouco isso. E o tema da participação, para mim, sempre foi importante, e aprendi isso, porque é onde se constrói, né, a democracia, onde se faz democracia. A democracia real, né, ela acontece nessas experiências, nessa vivência de sistemas, de ferramentas de participação. Nossa democracia no Brasil ainda é bastante nova, digamos assim, frágil também, né? Está percebendo ali uma situação que nós estamos vivendo hoje, né, que dificulta o entendimento sobre o que é ser democrático, o que é democracia, né, o que é participação, né, que a gente não sabe exatamente o que fazer e nem o que dizer. Então, estamos numa encruzilhada muito grande. De repente, isso seja também por causa dessa nossa pouca experiência, digamos assim, de democracia, pouca experiência dessa caminhada, dessa vivência, ou que a gente tenhamos feito. Então, pode ser esse também é o resultado daquilo que a gente vive ali, né? Então, ela está um pouco nas administrações públicas, principalmente, onde acho que eu exercitei mais a experiência da participação, dos temas da participação. Até eu queria colocar aqui um pequeno, ver se eu tenho aqui uma apresentação,
se eu consigo compartilhar aqui, de algumas imagens, alguns slides aqui do que foi a experiência, por exemplo, de Canoas, né, no tema da participação. Aqui se criou um sistema que permitiu... Está compartilhado? Por hora sim, Célio. Se quiser maximizar a tela para que possa ver tudo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui agora. Essa tela aqui, ela é um... Aqui. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, aqui era um pouco a intuição aqui no governo, que a gente tinha aqui, era radicalizar esse tema da democracia. Por isso que se criou, durante os 8 anos, foram 13 ferramentas de participação. Então, toda uma sistemática que envolvia desde o planejamento daquelas peças mais complexas da administração, que é, por exemplo, o Plano Plurianual, PPA, né, que ele acontece de 4 em 4 anos, no início dos governos. O primeiro ano do governo faz o planejamento dos quatro seguintes anos, que, na verdade, se conclui no primeiro ano do próximo governo. Então, o Plano Plurianual. Então, desde esta ferramenta, que é a ferramenta mais técnica, mais complexa de ser feita, a gente vivenciou, então, e assim foram 13 ferramentas de participação, das mais complexas até as mais simples, né? Aqui tinham algumas discussões, o porquê, né, da participação, né, alguns pensamentos, né, algumas ideias aqui os grandes líderes que falam para as grandes massas, mas também as grandes massas, a população em si, também tem a opinião para os líderes, para os seus dirigentes, para os seus comandantes. Então, essa ideia está muito vinculada à participação. Aqui, por exemplo, um fato que aconteceu há não muito tempo, né, todas as famosas mobilizações que iniciaram com as famosas primaveras árabes. Depois, aqui no Brasil, nós vivenciamos isso também, né? Então, todas essas situações em que é a relação do dirigente com a população, de quem está no comando, com quem está também na sociedade. Então, uma das ideias centrais aqui era a ideia de descentralizar a autoridade. Acho que a participação tem uma forte relação com isso, descentralizar a autoridade e colocá-la na altura da comunidade, na altura da população, na altura dos problemas. Uma outra questão forte que é vinculada à ideia da gestão, da participação, é a gestão focada no cidadão. Aqui nós temos que observar muito mais a ideia onde está o cidadão, onde está a pessoa, onde está o problema, né, para que a gente possa poder articular, então, as ações. Um outro elemento importante que a gente percebeu nessa nossa experiência de gestão foi essa visão sistêmica. Agora de manhã eu participava de uma reunião com uma secretaria e nós gastamos mais tempo para fazer parte da equipe entender que existe uma transversalidade dentro da secretaria, né, que cada um não cuida da sua caixinha só. Existe uma relação interna dentro da secretaria e também uma relação com as demais secretarias, para poder atingir a necessidade das pessoas. A famosa cidadania que a gente fala, que as pessoas têm por direito ter cidadania, isso, aquilo, a cidadania por completo, ela é muito complexa, ela precisa de muitas relações. Então, aqui a ideia da visão sistêmica da participação é exatamente isso. Ela não se dá só na relação direta de um caso com um gestor, mas também internamente ela precisa ter essa articulação. Para isso, a experiência que a gente viveu aqui era um pouco nesse sentido. Aqui se criou 13 ferramentas, aqui tem um pouco, se consegue enxergar um pouco a ideia, elas estão organizadas em 4 grandes grupos, né? Tem ferramentas mais de elaboração estratégica, né? Aqui foi, por exemplo, o Congresso da Cidade, que levou um ano de construção, com muitos eventos de participação. O Plano Plurianual, que eu falei que é uma peça de planejamento das administrações muito importante, né? E aqui os planos setoriais, que são os planos lá da saúde, o plano da assistência, o plano da educação,
enfim, de todas as áreas, né? Então, são ferramentas de elaboração estratégica, aquilo que se coloca a gestão, a administração dentro de um processo, né, da visão das questões mais estratégicas. E aqui tem uma relação forte, pode fazer puramente com os técnicos, ou fazer também com a sociedade, com as pessoas, com os usuários, principalmente, né, aquelas pessoas que necessitam do apoio, da sustentação das políticas públicas. Um outro grupo de ferramentas que se tinha aqui era a questão aqui tinha as ferramentas de concertação. Eram ferramentas de ajuste, de acordos, de pactuações, né? E aqui foi o Conselhão, né, o famoso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado na época pelo presidente Lula, e que virou uma referência em tudo que foi a administração, a ideia do Conselhão. Quem que compõe esse Conselhão? São as principais lideranças daquela cidade, daquela região, e essas principais lideranças têm encontros sistemáticos para debater temas estratégicos, né? Ou os governantes apresentam os temas estratégicos que pensam em fazer, o que acham que tem que ser feito, e abrem um debate com esses setores, lideranças que representam setores fortes, importantes, né, para que façam um debate. Ainda tem a Casa dos Conselhos, que é um espaço que funciona todos os conselhos, que permitiam e permitem, né, esse debate também da fiscalização, da transparência, do controle, mas também é o espaço de pactuação, de ajuste, etc. E ainda tinha aqui um conjunto de ferramentas que eram ferramentas mais de participação direta, participação coletiva, onde as pessoas podiam participar. E essas ferramentas envolvem, desde aqui, os polígonos empresariais. Então, eram encontros regionais, regiões industriais e comerciais, enfim, onde estão as sedes das empresas, enfim, tem estrutura empresarial lá. Então, encontros que permitiam um debate sobre os problemas daquele local, né, problemas estruturais, às vezes outros problemas também, de organização, de planejamento, tá? Então, permitia que houvesse um diálogo e a participação desse. Havia também a experiência do orçamento participativo. O orçamento participativo foi uma dessas ferramentas no meio de tudo isso, né, dessas 13. E o orçamento participativo, exatamente com o intuito de que a população participe e decide a aplicação dos recursos públicos, pelo menos de parte deles, né, de parte importante deles, que são os investimentos, né? Você sabe que a estrutura pública ela tem um custo de manutenção, né, dos serviços, aqueles serviços que são de rotina, se são serviços continuados, né? Por exemplo, o alvará, a fiscalização, né, que são coisas de rotina, mas existem investimentos também, a pavimentação, a construção de uma escola, a manutenção de um posto de saúde, a construção de uma rua, de uma via, a manutenção de uma via, de uma ponte, né? Então, todo esse processo da participação, dessa relação com o orçamento participativo, e aqui a gente fez uma experiência que eu a considerei sempre diferente da grande experiência feita em Porto Alegre, né? Aqui havia um processo muito detalhado de participação em que a demanda era construída diretamente pela população através de editais públicos. Abria-se prazo para que qualquer cidadão indicasse demandas, né? Então, foi uma experiência um pouco diferente de Porto Alegre, mas que teve resultados de presenças massivas, assembleias com 3.000, 4.000 pessoas, né? Foi um troço extraordinário. As plenárias de serviço era uma ferramenta também que permitia que as pessoas avaliassem melhor os serviços, os usuários do serviço, a saúde, a educação, o transporte. Então, havia aqui semestralmente uma rodada de plenárias em que as pessoas podiam, e era permitido que as pessoas avaliassem como estava sendo feito o serviço diretamente para o secretário e para o prefeito, né, colocando, às vezes, o secretário e o prefeito na parede, né, dizendo, olha, o serviço está assim, está assado, né, então, e dava a oportunidade
do secretário se explicar ou dizer por que estava assim, ou pelo menos aqui se construía um espaço de reformulação do serviço, de avaliação do serviço. Também o bairro melhor, uma outra ferramenta interessante que se viveu aqui, que se praticou. O bairro melhor foi uma ferramenta, acho que vai continuar agora que o Jairo voltou aqui, foi uma ferramenta que permitia que em um dos impostos mais importantes que se paga no município, que é o IPTU, na hora de pagar o IPTU, o cidadão já direcionava parte dele para qual projeto, para qual obra, para qual serviço deveria ser aplicado. Então, uma relação direta entre o cidadão, que é pagador de impostos, o problema que existe lá para ser resolvido e a forma de resolver ele. Né? Então, uma experiência, inclusive, foi premiada teve um prêmio nacional pela Controladoria Geral da União e depois disputou um prêmio da Unesco e ganhou também. Foi premiado internacionalmente essa experiência de gestão de aplicar o recurso público com a participação das pessoas, uma experiência formidável. Ainda aqui tem outras ferramentas, né, que compuseram um período aqui da administração aqui, com as chamadas ferramentas de participação individual, né, porque aqui nós tratamos muito da participação coletiva, mas também existem as questões que são de ordem individual, né, as pessoas às vezes têm um problema que o problema está dentro da casa delas, né, está com ela, então às vezes não tem como buscar uma solução coletiva, precisa tratar daquele caso. Então aqui se criou outras ferramentas aqui, que é a Prefeitura na Rua, né, que era uma ferramenta de atender a população nos sábados, né, foram, durante 8 anos, 300 sábados trabalhados, na verdade, em 8 anos se trabalhou 9 anos, né, porque foram 300 sábados trabalhados em atendimento às pessoas, diretamente com toda uma baita uma estrutura montada, com a presença de todos os secretários, todas as secretarias, prefeito, vice. O prefeito na estação, né, aqui também é uma outra forma de diálogo permanente com os cidadãos, aqui acontece também todas as semanas, acontece de novo, está continuando, e a experiência aqui da gestão das audiências públicas também é uma outra ferramenta. Bem, só para ter uma ideia, né, então, a experiência que a gente teve aqui de participação, de gestão pública na cidade foi um pouco esse processo de organizar ferramentas, de organizar estratégias, de organizar fluxos, né, que permitia que as pessoas participassem e que permitia também que a gestão da cidade, a gestão dos problemas que tem uma comunidade, uma população, uma cidade, fossem pensados de forma coletiva e que tivesse também soluções coletivas. Né? Então, muito mais fácil para construir contrapartida, é muito mais fácil para construir responsabilidade ou dividir as responsabilidades, quando se tem a participação, quando se envolve as pessoas, se envolve tanto aquele que sofre o problema, como aqueles que são vizinhos do problema. Né? Então, é um processo muito interessante, muito importante, eu acho que se viveu um momento forte disso, e que eu acho que teve impacto, inclusive na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, na autoestima das pessoas, no se reconhecer como um cidadão que tinha possibilidade, que tinha espaço, e tem ainda, né, espaço de resolver as suas demandas, os seus problemas. Então, foi uma experiência, eu acho que a experiência da participação na gestão pública, ela é uma ferramenta muito importante e que ela seja vista desta forma, né, de forma sistemática, que não seja um único, só o orçamento participativo, só as plenárias de serviço, ou só o conselhão, né, mas que tenha um conjunto de outras ferramentas. Aqui tem umas imagens, se querem, só para ter uma curiosidade, aqui, como era uma assembleia, por exemplo, do orçamento participativo, né, olha, o tamanho, hoje não daria, né, a pandemia não tinha condições de fazer isso, né, aqui teve assembleia com mais de 3.000 pessoas, aqui uma plenária de serviço, aqui onde é que se avaliavam os serviços públicos, ó, está lá a população, em torno de 500 pessoas, 300, 400 pessoas, dependendo da região, e aqui estão os secretários, né, esses que estão de costa aqui são os secretários,
e o prefeito está ali, e aqui o cidadão se inscreve, vem e fala, põe o dedo na cara do secretário, na cara do prefeito, né, do jeito que o cidadão fala, né, e aqui cabe a resposta, cabe a explicação, ou cabe propor qual é o caminho que vai ser feito para a solução daquele problema que o cidadão traz aí. Interessante. Aqui também dos polígonos empresariais, a ideia dos empresários com o prefeito aqui, discutindo as questões empresariais, questões de infraestrutura, de negócios também, né? Aqui a história do bairro melhor, que eu falei que o dinheiro do IPTU direcionado para um projeto, isso aqui é uma quadra esportiva, por exemplo, que ela foi levantada com esse recurso. Aqui a foto ainda não estava completa, né, mas foi um projeto nesse sentido aí. Né? Aqui o agro é virtual, havia também ferramentas, há ferramentas, hoje essa ferramenta é muito utilizada, nós estamos inclusive utilizando aqui, né, fazendo a aula virtual. Hoje de manhã eu participei de reuniões com 2 secretarias, fiquei a manhã toda virtualmente reunido com as equipes das secretarias, né, a grande parte deles em home office, né, tendo que trabalhar à distância por causa da pandemia, né, e a gente tendo que fazer planejamento, tendo que avaliar processos, tendo que traçar metas, né, desta forma. Essa ferramenta aqui é o Agro Virtual, uma ferramenta que já lá em 2009, a gente utilizava isso para dialogar com as pessoas sobre os problemas da cidade. Aqui já estava nessa imagem aqui, na edição 52, com 9.357 usuários cadastrados que participaram, em algum momento, ou participavam de reuniões com o prefeito ou com os secretários, tratando de questões virtualmente. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando e tem condições de participar de uma reunião, intervir, dizer, solicitar algo, apresentar algo. Então, hoje, é uma ferramenta utilizada por todo mundo, né? As ferramentas virtuais, nós estamos aqui exatamente agora fazendo isso, né? Eu vou apresentar depois de Santa Rita aqui algumas coisas que nós estamos fazendo nesse sentido. Aqui ainda, ferramenta de elaboração estratégica, aqui foi o congresso da cidade, né? Então foi pensada a cidade por 10 anos, né? Foi um processo muito grande de participação, né? Aqui são o PPA, o plano plurianual, né? Que as pessoas, que é uma ferramenta puramente de planejamento plurianual, aqui foi também tornado ele de maneira que as pessoas pudessem participar, olhar, entender o que vai ser feito nos próximos 4 anos. Aqui os planos setoriais, plano de educação, né? Um pouco aqui das imagens, né? Aqui o prefeitura, atendimento no gabinete do prefeito, então foram muitas experiências aqui. Tá? Eu vou apresentar, deixa eu sair, será que eu saí já? Eu apresentar uma outra aqui, mas se eu consigo sair dessa. Já saiu da outra apresentação, agora é só apresentar outra. Aqui, rapidinho, uma que é de... Opa. Deixa eu... Errei aqui, né? Para aí, só deixa eu voltar aqui. Esta aqui. Aqui, uma pequena experiência que já estamos organizando em Santa Rita, nós entramos no 3º mês de governo, lá também estamos trabalhando um pouco essa visão do conceito do sistema de participação, né, trabalhando aqui um pouco a ideia de sistema, com o governo participativo, gestão focada no cidadão, e também com a ideia da visão sistêmica, né, deixa eu abrir mais aqui, isso. Aqui, então, nós lançamos já no primeiro mês, já no final de janeiro, o chamado Prefeitura ao Vivo. Acabamos agora de meio-dia, se vocês entrarem na rede social da Prefeitura de Nova Santa Rita, vão estar lá, Prefeitura Nova Santa Rita, no Facebook, né, vocês vão encontrar esta apresentação que aconteceu agora de meio-dia, que foi o balanço do mês de fevereiro. Então, aqui é uma ferramenta de diálogo com a população, um balanço, mês a mês, do que se faz. O prefeito faz um balanço de tudo o que aconteceu durante o mês, né? E em live, essa aqui é feita ao vivo, né? Mas é uma live, né?
apresenta as realizações do mês, os problemas que surgiram, as iniciativas que se tomou, né? Então, uma relação bem direta com a cidadania, aqui uma participação para uma população de 30 mil habitantes, em torno uma visualização de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, né, no período da live ali, né? Então, uma possibilidade de prestar conta em tempo bem curto. Às vezes tem uma prestação de conta de 4 em 4 anos, que se faz quando muda os governos. Aqui se optou a ter um processo de participação, processo de gestão com uma prestação de contas mensal, né, de um trabalho, né, que possibilite que as pessoas tenham acesso à solução daquilo que foi problema, pelo menos que apareceram, né, ainda já no primeiro mês. Aqui também um outro que é o atendimento no gabinete, o chamado gabinete aberto, que possibilita que as pessoas sejam atendidas diretamente com o prefeito, sem filtros, né? Não é que eu vou atender Beltrano porque é indicação do vereador tal, ou porque fulano é empresário, ou porque o fulano é o professor, ou porque o fulano é não sei o quê. Qualquer cidadão sem filtros tem acesso ao prefeito, no gabinete do prefeito, para um atendimento. Nós estamos ajustando ela para ser virtual, essa aqui também, né, para que possibilitar agora, nesses dias aqui complicados, continuar atendendo as pessoas. Aqui um pouco só uma ideia desta relação com a comunidade, as ferramentas que são utilizadas, os instrumentos que são produzidos, né? Aqui um pouco os documentos que circulam diariamente nas redes sociais, informando, levando a informação, trazendo a informação, né? Tudo aquilo que surge de crítica e demanda, ele retorna com um processo encaminhado, né, de soluções, né? Que, por exemplo, reduzimos aí o fim do gatilho do IPTU. O IPTU tinha um processo de evolução da taxa da IPTU, ela foi reduzida um pouco em função da pandemia, né, para dar um fôlego aí a todos os proprietários de imóveis, para que possam, né, sobreviver e passar o ciclo da pandemia. Então, enfim, foi criada uma lei aqui, alterando um pouco essa questão também do IPTU, aqui IPTU ainda, aqui a taxa de alvarás também foi extinta, né, por esse período. Aqui o lançamento de obras, né, mesmo estando em uma situação crítica, está lançando obras, então a prestação de contas para comunidades, que são obras que foram demandadas em algum momento de participação, e elas estão em execução, né? Enfim, essa aqui é um pouco algumas experiências, algumas coisas que eu poderia dizer que se referem ao tema da participação na administração pública. Então, acho que um primeiro toque é isso. Se tiver alguma pergunta, não sei mais o que gostariam de ouvir, né? Deixo a palavra aí com os professores e os alunos. Obrigado, Célio. Obrigado pela participação, pela fala, pela palestra. Eu acho que é muito importante essa contribuição, né? Já que tu traz toda essa experiência aí para compartilhar com os estudantes e as demais pessoas que estão interessadas no tema. E no momento aí, então, a gente deixa disponível nos comentários para quem quiser iniciar alguma pergunta. Eu não sei se o professor Alfredo quer iniciar já com alguma pergunta prévia antes de receber as perguntas dos demais. Eu só queria, na verdade, fazer um comentário, assim, agradecer muito a participação do Célio aqui na nossa atividade, né? E eu estava ouvindo a sua exposição e estava me lembrando que a nossa aula da semana passada, da turma de participação política, foi sobre participação institucional, ou seja, as diferentes maneiras a partir das quais as instituições políticas abrem espaço para a sociedade se envolver com o planejamento e, em alguns casos, também deliberação de políticas públicas, né? E eu só queria sublinhar como é importante esse casamento entre
a pesquisa e a elaboração que a gente desenvolve na universidade com a prática, né? E eu estou cada vez mais feliz com essa ideia, com a ideia que a gente teve do ciclo, né, de convidar ativistas, pessoas envolvidas, pessoas que estão vivendo a participação política no dia a dia, né, porque eu acho que isso dá um complemento essencial, né, para o que a gente está vivendo na universidade. Bom, Célio, eu vou aproveitar, vou te fazer uma pergunta muito rápida, assim, né, tem todo o problema da pandemia, né? Mas, independentemente disso, vários analistas políticos vêm sublinhando o momento conservador que está vivendo a sociedade brasileira, vamos dizer, em todos os sentidos, né? O que, inclusive, acaba se refletindo na organização dos espaços participativos, né? Na redução no número de OPs, de conselhos, a extinção do Sistema Nacional de Participação, que desde que o decreto da participação foi vetado em 2016, ficou completamente desarticulado, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer, Célio, na tua posição de gestor, como é que tu enxerga o futuro da participação nos municípios gaúchos, vamos dizer? Como é que tu vê o potencial dessa política e a recepção dela junto à população? Seria a minha pergunta, Célio. Professor, acho que excelente colocação, né? Entrar na questão da conjuntura, né? Como é que nós vivemos isso hoje, né? Nós vivemos uma experiência agora no último período. Eu fui secretário de saúde os últimos 2 anos aqui. Até 31 de dezembro eu era secretário de saúde em Nova Santa Rita. Então, vivi um processo muito peculiar ali, né? Primeiro porque eu não tinha muita experiência na área da saúde. Tinha vivenciado algumas coisas e tal, tinha acompanhado, tinha assessorado já, mas assumir uma secretaria não tinha assumido. E aí, quando eu assumi, logo em seguida veio essa história do Covid ali, toda essa questão da pandemia. E aqui a gente enfrentou 2 processos. A dificuldade, né, que a gente teve com o governo federal, principalmente no diálogo com a sociedade, no diálogo com os especialistas, com os cientistas, com os estudiosos, com os pesquisadores sobre a doença, e que isso impacta fortemente lá no território, lá no município, na porta do prefeito, né, porque é ali que estão as pessoas, é ali que está a comunidade, é ali que está o povo, né, onde é que está o problema. Então, o que é dito lá em cima acaba, como é que eu digo assim, impactando fortemente aqui. E a gente teve um processo muito difícil em relação a isso, porque cria aquela visão negacionista, aquela visão de negar, de dizer que as coisas não são assim, que não são, e parece que todo mundo passa a ter opinião, mas uma opinião desordenada, uma situação totalmente desorganizada e que não consegue fazer nada, né? Então, o primeiro sintoma que a gente sentiu aqui foi esse desespero, porque a gente não conseguia enfrentar isso, você liga da dificuldade que tinha, aqui as pessoas morriam, aqui as pessoas ficavam doentes, aqui as consultas eletivas, aquelas consultas de doenças crônicas ou de doenças já que vinham sendo buscado tratamento, elas todas foram canceladas e essas pessoas não iam gritar lá em Brasília. Elas gritavam aonde? Na porta do prefeito. Então, essa foi a primeira situação terrível que a gente viveu, né, nesse período. Então, uma falta de diálogo, uma falta de compreensão da realidade, né, que quando não há participação, quando não há democracia, há uma falta de compreensão da realidade, uma falta de diálogo, uma falta de construir soluções. Tá? No contraponto disso, aqui se construiu, aqui eu vou fazer um elogio ao governo do Estado, né, mas eu acho que se construiu uma coisa importante aqui. Além de criar aqui um plano de distanciamento controlado,
lá com todas as críticas que isso cabe a este plano, com todas as questões que tem lá, que precisava ter avançado, né? Mas foi uma possibilidade de diálogo, foi uma possibilidade de participação, foi uma possibilidade de gestão, né? Nós aqui vivenciamos, por exemplo, nós aqui, o nosso município aqui compõe a região 8 da saúde, e são 18 prefeituras. Então, aqui nós tínhamos a gestão da semana, a gestão da quinzena, a gestão do período, e isso possibilitou que os prefeitos, que os secretários, que as equipes técnicas, enfim, que todo mundo participasse e criasse aqui opinião, inclusive acordos de cogestão, como foi chamado o documento e a estratégia montada, para que a gente tivesse, né, pudesse flexibilizar alguma coisa, pudesse apertar mais outras coisas, dependendo da situação de cada cidade. Então, vejam a diferença, né, neste processo de gestão. É um governo federal que não nos ajuda, né, que nos atrapalha, continua atrapalhando ali com essa questão das vacinas, né, e a experiência que a gente viveu aqui com o governador Eduardo Leite, no processo de distanciamento controlado, que nos ajudou, de certa maneira. Por que nos ajudou? Porque houve a possibilidade de diálogo, né, houve uma ferramenta que permitia que os prefeitos, que os gestores locais pudessem ter diálogo, e com isso a gente tinha força para também comandar as comunidades, tinha força para poder organizar os nossos municípios, as nossas pessoas, os pacientes, as pessoas que sofreram ali a contaminação, ali, a infecção do coronavírus, né? Então, eu acho que a gente vive, professor, este dilema, né? E aqui ficou muito claro para nós, para mim, pelo menos, a gente viveu isso lá no dia a dia, no comando da secretaria, né, sempre com um monte de pessoas positivas todos os dias, e sem grandes alternativas, sem saber o que fazer, sem o que dizer para as pessoas, porque não se sabia, né? Então, esse desencontro de informações. Então, é uma situação bem peculiar e que nos mostra a importância que tem a participação e a democracia nos processos de administração. Obrigado, Célio, obrigado pela colocação. É importante a gente botar a questão da participação em conjuntura, fundamental. Só gostaria de deixar um aviso aqui para o pessoal, que depois a gente vai fazer uma discussão sobre o grupo de estudos de ecologia política e vai ser disponibilizado o link ali nos comentários. E eu aproveito para também fazer uma pergunta nesse sentido, Célio, porque Nova Santa Rita é um município que tem sido vanguarda em questões de produção agroecológica. E como essa perspectiva de produção agroecológica, ela potencializa aspectos de participação, e como vocês têm conduzido isso aí em Nova Santa Rita, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso também. Ótimo, professor. Aliás, eu acabei, antes de entrar nessa reunião, na aula aqui de hoje, de participar aqui, de me conectar aqui, eu estava conectado com uma reunião exatamente com as famílias produtoras de agroecologia de Nova Santa Rita, discutindo um problema gravíssimo que nós temos lá, que é a questão da deriva, né? Não sei se vocês sabem o que significa isso, é a colocação de agrotóxico por aeronaves, né? Que atinge quilômetros de distância, né? Inclusive que compromete muito ou quase tudo daquilo que se produz em determinado período, pelo menos, né? Então, esse é um tema importante, e a produção agroecológica de Nova Santa Rita, ela tem fortemente o processo de participação e de organização popular. Lá eles são organizados em associações, né? Como eles estão, a grande parte dos produtores agroecológicos estão vinculados aos 4 assentamentos da reforma agrária, e eles têm a tradição também do planejamento, da organização, fortemente. Então, também a produção, o escoamento, a comercialização, ela está organizada.
Então, tem os processos individuais, mas também tem o processo coletivo, que exige exatamente essa questão da participação. É um processo um pouco diferente, porque aqui é uma comunidade, eles não são originários da cidade, são pessoas que vieram de fora, então teve um processo longo ali de adaptação, de aceitação, inclusive, da própria população nativa ali, né, e que, em parte, ainda não está resolvido, ainda tem resistências ali, por parte de um lado, por parte do outro, e aí isso faz com que, às vezes, internamente, aquilo que devia ser um grande, como é que diz assim, um grande portfólio, uma grande referência, acabe não sendo tanto por causa dessas disputas também, né? Mas há uma organização forte, há uma presença forte deles ali, dos produtores, né, principalmente nesses temas mais complexos e mais difíceis e mais perigosos de lidar, que é, por exemplo, essa questão dos agrotóxicos, né, dos venenos ali, que compromete, em parte, pelo menos num período, né, porque os agrotóxicos são usados aí no período de novembro, parece que é uma etapa aí da produção do arroz, né, e esses agrotóxicos, dependendo da maneira que eles são colocados, eles comprometem as áreas lindeiras, né, coloca tudo tudo que está na volta também pode ser contaminado, né. Então, é um debate importante, a gente percebe o nível de organização, o nível de participação, e o embate ali, que não é fácil, né? Dá trabalho. É isso. Obrigado, Célio. Não sei se eu respondi, Claramente. Trouxe um pouco da problemática, né? Isso, acho que é importante esse debate, assim, a gente tem observado esses problemas relacionados, por exemplo, à questão de derivo de agrotóxicos e tudo mais, e, bom, essas saídas das comunidades da agroecologia e a formação de núcleos de participação relacionada a isso são excelentes mecanismos para transpor todos esses problemas que a gente observa. Vamos seguir aqui. Só para dizer, professor, tem um detalhe, nós estamos, inclusive, eles estão pensando uma audiência pública agora na sequência, envolvendo o Ministério Público Estadual, Federal, universidades, conselhos de ética, enfim, todos os organismos aí superiores, né, para que se possa colocar um ponto nisso que não dá mais, né? Então, quem faz a opção de vida para viver de uma forma mais saudável, não pode hoje. Isso não é democrático. Exato, é um problema que atinge todo o estado e todo o país, de fato. Célio, a gente tem mais algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat. Primeiramente, a pergunta da Bruna. Gostaria de saber a percepção do Célio sobre o esvaziamento dos espaços participativos em Porto Alegre, principalmente no orçamento participativo, desde antes da pandemia. Por exemplo, ainda em 2017, as assembleias deixaram de ser deliberativas, já que Porto Alegre é considerado referência em orçamento participativo. Isso impacta em outros lugares? Exatamente. Primeiro, gostaria de sempre chamar a atenção, ainda no Brasil, a democracia, a participação, ainda ela é muito embrionária, acho que ela é muito pequena ainda é muito fraca, muito frágil, né? Então, se nós não temos, como é que se diz assim, instituições, nós não temos ferramentas, processos mais enraizados, sólidos na nossa sociedade, inclusive instrumentos jurídicos que nos garantam isso. Então, desaparece muito facilmente. E hoje, na minha opinião, e a boa parte da esquerda, principalmente, resistiu à formalização desses instrumentos, e pode ser que seja uma visão correta, não tenho uma opinião muito clara também sobre isso, né, de não formalizar isso. Acho que a gente perdeu processos, né? E me parece que hoje ainda a participação, essas ferramentas dependem muito do gestor, da vontade do governante, da vontade do prefeito, do governador,
né, está muito vinculado a eles. Então, se eles determinarem ou não derem muita bola, não acontece. Me parece que é isso um pouco que aconteceu em Porto Alegre. É claro, além de, quando não se quer, se faz o esforço para não acontecer, né? Então, me parece que há um desmonte um pouco em cima disso. Como eu falei, nós tivemos uma experiência de, se não me engano, 16 anos, né? Porto Alegre foi de orçamento participativo, mas 16 anos é nada, né? É nada. Se alguém nasceu nesse processo, continuava adolescente, né? Se nasceu lá no início da participação, quando encerrou os processos mais organizados ali de participação, ainda era um adolescente. Que formação tinha, que preparação tinha para isso? Então, a sociedade não consegue segurar por si isso, né? Então, acho que a cidade perdeu com isso. Eu tenho uma avaliação que nós precisamos institucionalizar isso. Canoas, na época, nós colocamos na lei orgânica, que é a lei do município, que é uma lei também frágil, né, porque ela funciona em nível municipal. Colocamos no município, na lei orgânica, o tema da participação. O prefeito que veio posteriormente se deu ao luxo de ir lá e retirar da lei orgânica o dispositivo da participação, né? Olha como isso é grave, como isso é crítico, como tratar com isso, né? E a população tem que resistir a isso, para poder ter o direito de participar, ter o direito de gritar naquilo que lhe falta, né? Ou então de sugerir, né? Então, acho que o que aconteceu em Porto Alegre acontece em tudo. A vocação com o tema fluía e aperfeiçoava, avançava, mas quando não tinha interesse, né, a vontade política que decide, infelizmente. Não sei se eu respondi. Muito bem, Célio, muito bem. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme Stein, né? Célio, como você avalia os efeitos da pandemia nas eleições municipais de 2020? Pois eu acho que não. Primeiro que não se tinha informações suficientes ainda. Eu acho que ainda não se tem totalmente a informação desse vírus, né? Ainda é um processo a ser descoberto ainda, né? Mas as eleições municipais, elas criaram uma situação, ao meu ver, né, que a grande parte dos prefeitos, e aí em função principalmente do processo eleitoral, a perspectiva de vitória eleitoral, eles se comprometeram à liberação, né? Parecia que simplesmente liberar era o suficiente para resolver o problema da pandemia. Quer dizer, resolvendo o problema da economia, resolveria o problema da pandemia. E nós estamos vivendo hoje o pior momento, a curva mais aguda da pandemia, nós estamos vivendo exatamente nesse processo, na sequência disso. Então, acho que não houve um debate mais claro e mais responsável sobre isso, né? Tanto para a economia, como também para os mecanismos de controle, de isolamento, etc. e tal, né? Inclusive, eu acho que isso faltou. Acho que o processo eleitoral não foi tão importante, não deu tanta importância a isso, né? Se tratou mais como uma promessa de abrir a economia, de fazer isso, fazer aquilo, mas não se pensou exatamente as consequências disso, até porque não se tem muita informação. Nós estamos vivendo hoje ali 130% dos hospitais, dos leitos dos hospitais ocupados, né? Não há lugar para mais nada, né? Aqui em Canoas já estão escolhendo quem colocar no respirador, né? Estão escolhendo qual paciente colocar no respirador, né? Então, isso está geral, né? Então, eu acho que houve um afrouxamento muito grande. Não sei se eu respondi. Ótimo, Célio. Eu peço desculpa porque sempre dá um delay quando eu tento ligar aqui o microfone
e a Câmara, por isso que eu não consigo responder imediatamente, mas assim, um comentário, eu acho que muitos estão achando maravilhosa a tua palestra aqui, eu acho que a gente ainda tem mais algumas perguntas. Vamos ver aqui, a Vanessa Nazarete, ela acabou de perguntar, Célio, considerando tua experiência e o cenário de alienação política que vivemos na atual conjuntura, no qual as pessoas são afastadas cada vez mais dos debates e espaços públicos e políticos, como é possível estimular a participação popular? Por certo, não existe uma receita, mas na tua visão, o que é importante fazer? A participação, o caminho, digamos assim, da participação, ele tem uma relação forte, eu acho, um pouco com a história de um povo, com a história de uma comunidade. Então, eu falei a minha experiência aí, que eu vivenciei com algumas cidades que queriam fazer orçamento participativo, que queriam implantar algumas ferramentas de participação. A gente percebia um pouco a história da comunidade, observando um pouco a história do município, a história daquela população, como é que foi o processo de formação da cidade, daquela comunidade. A gente percebia mais ou menos dificuldades das pessoas participarem e conseguirem fazer. Eu acho que a democracia, ela é algo, ela não é dada por decreto, é uma coisa que precisa ser conquistada, é um processo longo, é uma questão de cultura, de antropologia, né? Ela vai muito além disso. E esses processos de alienação, eu acho que eles passam por isso também, né? A gente precisa um tempo longo para entender determinadas coisas, precisa comparar as coisas, né? Eu acho que se a gente comparar a situação econômica hoje com algum tempo atrás, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, né, a gente vai ver que era bem diferente, né? Então, com isso, as pessoas começam a amadurecer também, começam a pensar melhor, começam a refletir melhor, começam a ter atitudes diferentes. E a participação, ela passa um pouco por isso. Canoas, por exemplo, nós tivemos a experiência de Canoas, teve um período da história que a cidade foi constituída em torno do trem aqui, do transporte, e depois a base aérea. O setor industrial, principalmente, aqui foi montado para atender o segmento da base aérea, né? Inclusive as empresas aqui, as mais antigas, elas foram pensadas para a produção de material bélico, né? A população que veio para cá, ela veio por onde? Lá no final dos anos 70, quando na conclusão das obras do polo petroquímico, uma grande massa de trabalhadores que tinham trabalhado ali foram despejados depois das obras prontas, né? Sem dinheiro, porque trabalhavam, recebiam o quê? Salário mínimo, alguma coisa, né? Viviam nos alojamentos, não tinham recurso nem para voltar para casa, para o interior, ou pretendiam não voltar mais também. Vieram parar nas periferias da cidade. Então, a cidade nasceu dessa resistência, desta forma de ocupação, de organização das pessoas. E isso criou um senso, né? Uma visão, uma expectativa que participando, que se organizando, se consegue mais, se consegue avançar. Então, isso serviu para nós também aqui, e teve um outro fator forte aqui, que foram os sindicatos, uma cidade que teve muitos metalúrgicos, muitos segmentos, e teve muita organização sindical. E isso também criou um senso de participação, um senso de organização, de envolvimento das pessoas naquilo que é comum, muito forte. E isso facilitou também o processo, né? Então, acho que esse conjunto de ações, ele faz com que a gente elimine essa alienação política, né, que as pessoas vão construindo quando não participam. Então, hoje, no atual momento, com a extinção dos sindicatos, com poucas associações de bairro, de associações comunitárias existentes, com a diminuição, né, dos grupos de resistências, mesmo assim, nessas histórias de ocupações e tal, né, da terra e tal, isso vai aumentar a alienação, né, e vai diminuir a participação. Isso, para mim, é dado.
né? As pessoas vivem um mundo muito mais individualizado hoje, com essa questão do acesso a produtos, a materiais, a informações via as redes sociais, via os mecanismos da internet, faz com que as pessoas vivem um mundo muito mais isolado, né? Não sei qual é a alternativa que tem para isso. Nós tentamos ensaiar ali algumas ferramentas de participação virtual e tal, né? Mas a gente não tem muito claro isso também, né? Então, tem alguns ensaios interessantes, já se criaram, já existem aplicativos, por exemplo, que agrupam pessoas em relação a um tema, né? Possibilita que as pessoas interajam entre si ali dentro daquele espaço, definam ações ali dentro. Então, acho que isso pode ser uma alternativa, né? Mas nós vivemos um processo de alienação muito grande por esses processos de globalização que permitem que as pessoas se afastem. Não há nenhum movimento, nenhuma estratégia, né, de agrupar as pessoas, né? Parece que é um pouco isso. Ótimo, Célio. Muito bom. E, bom, agora a gente vai fazer mais uma pergunta, que é a pergunta do Rafael Bastos. E ao longo da resposta do Célio, a gente vai encerrando a inscrição das perguntas. E aí, depois dessa última fala, a gente deixa só para as perguntas que vierem ao longo da resposta do Célio e vamos encerrando. Bom, eu vou seguir aqui. A pergunta do Rafael Bastos é a seguinte: caro Célio, você tem alguma opinião se as atividades remotas potencializam a participação política em espaços como os conselhos de controle social durante a pandemia? Eu acho que nesse momento aqui tem ajudado, né? O problema é que o nosso povo que participa disso é um povo que tem pouco acesso às redes sociais ou tem acesso à internet muito fracas. Nós temos muita má qualidade de comunicação. Acho que a infraestrutura de comunicação via internet, ela é muito ruim, né? Eu estou aqui em casa, aqui compraram aqui de um provedor ali uma internet, não sei se é exatamente, mas é muitos megas, mais de 100 megas, né? E a gente tem dificuldade de fazer. E aí, quem é que tem uma internet com essa capacidade? Poucas pessoas. O Conselho de Saúde de Nova Santa Rita, que 90% das pessoas são da periferia, ou são assentados, moram no interior, ou, enfim, não tem acesso à estrutura de internet melhor. Foi muito difícil nós fazer reuniões virtuais com eles. Foi muito difícil. Inclusive, seguramos um período bastante longo, sem reuniões, porque não havia condições, né? Respeitando os protocolos, e a infraestrutura que a gente tem não dá condições. Mas eu acredito, sim, que as redes sociais, os processos virtuais, eles precisam ser melhor trabalhados, precisa dessa infraestrutura, e eles são, sim, uma ferramenta de participação, porque pode fazer uma reunião com 10 pessoas, mas tu lá fizer ela virtualmente, no espaço aberto, que nem o Facebook, ou outros espaços, né? Ela é assistida, é vista e por muito mais gente, né? Essa aula aqui, por exemplo, ela vai ficar gravada, né? Então ela pode ser assistida por muitas pessoas, né? Então acho que os processos virtuais, eles tendem a crescer e tendem a serem um caminho também para isso, né? Hoje ainda não, porque acho que a infraestrutura é muito ruim, né? Principalmente nesses setores mais de periferias, tem pouco acesso. A inclusão digital ainda é um problema para a realidade brasileira e o nosso estado não escapa disso, né, Célio? Bom, tem uma pergunta aqui também do Miguel Napoli, e com isso a gente encerrou a inscrição das perguntas, né? Sobre o orçamento participativo, Célio, quais as tuas ideias de institucionalização que poderiam ter sido feitas e não foram para solidificar essa política a nível nacional? E uma
pergunta conjunta, tu vês como negativa a concorrência entre as muitas políticas participativas, no que algumas poderiam enfraquecer as outras? Eu acho que, em relação à questão da institucionalização, eu acredito que se tivesse sido institucionalizado, eu vi, por exemplo, a própria Argentina, né, que tornou o orçamento participativo uma política nacional, né. Lá havia um Ministério da Participação, um órgão federal da participação. Portugal tem um dispositivo no governo nacional lá, de participação, uma espécie de um programa nacional de participação popular de orçamentos participativos, né? A Colômbia tem um sistema também que faz esse tipo de relação. Tem outras experiências, né? Nós não tivemos no Brasil, acho, essa experiência. Eu acho que devia ter sido feita. E acho que a institucionalização, ela pode até ser ter aquela crítica do engessamento, etc. e tal. Mas é a maneira da gente também poder fazer com que esses processos permaneçam, né? Que não fiquem na dependência da vontade política do administrador, do gestor, do prefeito, do governador, do presidente, né? Então ela precisa ser, mas também ela precisa ser uma conquista da sociedade. Não adianta nós termos na legislação e ser feita mal feita, né? Não ser feita de forma adequada, né? Ou ser manipulada, ou ser distorcida. Então, cabe também à sociedade, né, ter uma presença, uma participação, uma resistência maior para isso. Então, acho que é um desafio. Eu acredito que tem que institucionalizar, tem que ter legislação para isso, tem que se tornar, digamos, uma emenda na Constituição mais clara para isso, né, que ela tenha a nossa lei maior, a nossa carta, né, constitucional, nos dê essa garantia de forma mais objetiva daquilo que ela já diz. Ela fala lá em participação, fala em conselho, fala uma série de coisas, né? Mas, de repente, precisa ser mais objetiva. E, do outro lado, também precisa que a sociedade avance com isso. Eu acho que alguém fez a pergunta antes, que houve retrocessos na sociedade, né? O professor Alfredo também falou, né, dessa questão do crescimento do conservadorismo, né? Mas é um conservadorismo individualizado, né? Muito do individualismo, né? Então, acho que isso também a sociedade precisa crescer nisso. Em relação ao segundo ponto, vejo como negativa a concorrência entre muitas políticas participativas, acho que não, né? Porque aqui em Canoas a gente dizia que havia uma cogestão, né? Um excesso de participação, um excesso de espaço de participação. Na verdade, não era isso. Havia espaço de participação em todas as áreas, né? Para qualquer coisa, havia ferramentas e mecanismos para que as pessoas acessassem. Então, não é problema. Termos várias ferramentas, elas não concorrem, porque uma complementa a outra. O orçamento participativo, a finalidade dele é decidir os investimentos da cidade. As plenárias de serviço é avaliar os serviços, né, feitos. Né? O bairro melhor era definir que um dos principais impostos da cidade fosse o cidadão que paga já pudesse direcionar ele a um dos projetos, e esses projetos eram construídos coletivamente, eram projetos apresentados por organizações, não eram projetos individuais que eu ia lá e defendia, não, eram projetos construídos coletivamente. Então, acho que não há concorrência, não. Ótimo, Célio, muito bom. Muito bom a tua participação, muito bom o debate, eu acho que foi riquíssimo, né? Não é todo dia que a gente pode trazer uma experiência tão vasta aí numa fala. E eu gostaria só de reiterar um aviso que a gente colocou no início, para que o pessoal se inscreva no canal do YouTube que foi disponibilizado no link nos comentários.
mestrandos, doutorandos, tivemos a presença de gestores, né, trabalhadores sociais, muito legal, assim, né? Eu estou extremamente feliz com o público que nós reunimos nessa atividade, né? Agradeço muito o engajamento, a presença de vocês. Obviamente, né, a atividade só saiu pelo Célio, né? O Célio, eu já há alguns anos convivo com ele, sabe o quanto, além da amizade que a gente construiu nesses anos, ele sabe o quanto eu o admiro, né? A sua trajetória profissional, o seu conhecimento da área de participação, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que o Célio é um doutor em participação, né? Uma pessoa que tem um domínio extremamente aprofundado desse debate e muito bom ele ter se disposto a vir aqui na URGS, né, mesmo nesse espaço virtual. Eu espero, eu não estou entre os otimistas, viu, Célio, que disse que espera que em breve vai se encontrar contigo ao vivo. Eu acho que em breve parece que vai ser um pouco demorado, mas quando for possível, vai ser ótimo poder contar contigo ao vivo na universidade e repetir essa fala, né? Agradeço ao Carlos, né? O Carlos, ele é também outra figura essencial aí nessa atividade, né? O Carlos está fazendo o estágio dele de doutorado na disciplina de políticas públicas, e eu quero deixar isso também publicamente, né, que ele engrandece muito a disciplina. Sou muito feliz que ele participe e também socialize o seu conhecimento com a gente, né, comigo, com os alunos. E eu sempre finalizo da mesma maneira, né, dizendo que essa atividade, mesmo com todos nós, ela não sairia sem a Bruna, né? Então, enfim, eu não falei no início, você me deixa para falar no final, né? Porque eu acho que é o momento mais importante. Então, milhões de agradecimento a Bruna Subtits, né? Ela é uma pessoa vital, né, no desenvolvimento dessas atividades e por que não dizer, né, com um papel super importante para que a gente hoje, utilizando as redes sociais, possa ampliar o que nós trabalhamos na universidade para o resto da sociedade, que esse é o nosso grande sonho, né? Que a universidade seja um grande espaço aberto que possa contribuir cotidianamente para o crescimento de todos, de todas. Então, dizendo isso, encerro a nossa atividade. Mais uma vez, 1 milhão de agradecimentos. Se cuidem muito, porque a situação não está fácil. Tchau, gente. Tudo de bom. Encerramos por aqui. Obrigado, professor. A Bruna está encerrando aqui a atividade.